Tudo começou quando eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Uma das perguntas pedia pra eu compartilhar o meu recap de 2024 no Letterboxd. E eu respondi com algo como: foi mal, eu não tenho Letterboxd nem nenhum desses outros aplicativos de tracker. Só que aí me perguntaram por que eu não tenho Letterboxd. E tá aí, por que eu não tenho? Não é como se eu não gostasse do Letterboxd. Pra quem não sabe, o Letterboxd é uma rede em que você faz tipo um diário do que você assistiu, faz listas, avalia filmes e vê o que seus amigos estão assistindo. E eu acho isso tudo ótimo, mas então por que eu não tenho? Eu tinha uma resposta bem simples pra essa pergunta. É que sabe como é, eu sou muito esquecida, eu não sou muito boa de manter esse tipo de aplicativo atualizado, seja o Letterboxd ou o Goodreads pra livros, TV Time pra séries de TV, MyAnimeList pra anime, ou outros aplicativos do tipo. Eu sempre ia esquecer de registrar lá o que eu assisti ou o que eu li, e aí o perfil ia ficar todo desatualizado, né? Mas assim, apesar de ser verdade, esse não é o principal motivo. E quando eu falei os verdadeiros motivos, eu fiquei surpresa com o tanto de gente que se identificou. Uma pergunta aparentemente simples me levou a uma espiral de reflexão que na verdade não tem nada a ver com o Letterboxd, nem com esses outros aplicativos, mas sim com a forma com que a gente lida com o entretenimento hoje em dia. Algo que passa pela nossa relação com o trabalho, tempo livre e produtividade. No vídeo de hoje vamos conversar sobre por que a gente se sente tão culpado por relaxar, como identificar quando o lazer virou obrigação e principalmente como recuperar o prazer genuíno de assistir o que você realmente gosta. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de uma cilada em que muitos de nós nos metemos. A da produtividade em todas as áreas da nossa vida, inclusive no lazer. Mas como assim, Mikan? Lazer não é produtivo pela própria definição, né? Lazer é lazer. Pois é, deveria ser assim, né? Mas o que acontece é que muitos de nós têm tratado o lazer como algo que precisa ser medido, quantificado, cumprir metas, ser usado da melhor forma possível, aproveitado de forma otimizada. E antes que digam que esse é um vídeo comigo falando que isso acontece por causa do Letterboxd ou de outros aplicativos, não, eu não tô falando isso. Como eu falei lá no começo, essa espiral de reflexão não tem nada a ver com o Letterboxd, foi só o ponto de partida. Eu acho que muitas das ferramentas que você tá nesse vídeo podem sim ser muito boas. O problema é a nossa forma de ver essas coisas no nosso dia a dia. Mas pra entender isso, deixa eu contar brevemente o que aconteceu nesse dia da caixinha de perguntas no Instagram. Pra responder os motivos, além de eu ser esquecida e não atualizar esse tipo de página, eu fiz tipo um iceberg com as camadas dos diversos motivos pra eu não ter um perfil público. E nem todos esses motivos são pertinentes pro vídeo aqui, então eu vou só destacar um pedaço, mas se você quiser pausar e ler, fica à vontade. Eu falo sobre a dificuldade que eu tenho entre discernir o que é uma série ou filme de trabalho do que eu quero consumir por conta própria, pra mim mesma. Vou abrir aspas pra mim mesma aqui. De vez em quando vem aquela sensação de, mas eu deveria estar assistindo o episódio novo hoje. Acho que manter um perfil público aumentaria essa pressão interna que eu já sinto de estar em dia com lançamentos, o que é algo que eu tenho tentado evitar. E eu já vou falar mais sobre essa minha questão da dificuldade de dividir o que é trabalho e o que é lazer, porque é muito específico do meu trabalho. Mas apesar de ser algo tão específico, como eu falei lá no começo do vídeo, eu fiquei surpresa com o tanto de gente que não trabalha com isso que se identificou. Por exemplo, em uma das respostas que eu recebi, a pessoa disse que sempre botava prazo pra cumprir nas folgas, que se sentia sempre, nas palavras dela mesma, atrasada no lazer e no descanso. Outra pessoa disse assim: eu, que só consumo por puro lazer, entendo a ideia de dividir opinião, mas o preenchimento de opiniões e listas parece já ter virado obsessão. Sinto que tem quem apenas busque mais uma conquista nas listas. É o FOMO a enésima potência. E pera que a gente já vai falar mais sobre FOMO aqui no vídeo, mas não agora. Dá pra ver que essa sensação realmente se fez presente entre algumas das pessoas que responderam esse meu story. Olha essa aqui, por exemplo. Eu parei de fazer isso também, ou seja, usar os aplicativos, quando percebi que eu tava assistindo as coisas só pra poder atualizar o meu Letterboxd ou TV Time e não porque eu realmente queria ver aquilo naquele momento. Essas mensagens todas foram enviadas de forma espontânea pra esse story. Eu não tinha perguntado nada, eu só tinha falado os meus motivos e muita gente acabou se identificando e respondendo que se sentia de uma forma parecida. Elas sentiam que esse tipo de monitoramento acabava afetando a vida delas de uma forma ou de outra. Com essas respostas eu percebi que talvez mais gente ainda se sentisse assim do que eu imaginava. Então eu decidi perguntar pro meu público em geral e veio uma enxurrada de respostas sobre esse tema. A gente já vai falar mais sobre algumas delas, mas antes eu queria mergulhar no porquê disso acontecer. Eu achava que isso acontecer comigo era meio normal, já que eu trabalho com entretenimento. Por isso a minha relação com esse meio é naturalmente complicada. Eu tenho muita dificuldade de discernir o que é trabalho e o que é lazer, já que tem muitas das obras que eu assisto que são as duas coisas ao mesmo tempo. São séries ou filmes que eu super veria por lazer porque eu simplesmente gosto deles. E eu provavelmente assistiria no meu tempo livre mesmo se eu não trabalhasse com isso. Mas sim, eu trabalho com isso, então algumas dessas obras que eu gosto e veria por lazer também são parte do meu trabalho. Por exemplo, Ruptura, que é uma série que eu amo e eu assistiria sem ter nenhum trabalho envolvido porque ela é incrível. Mas eu também assisto porque tô fazendo cobertura semanal da segunda temporada aqui no YouTube. Link na descrição, aliás. E às vezes acontece o contrário disso.
isso. Às vezes uma coisa que eu vejo no meu tempo livre por mero lazer pode acabar virando o tema do meu trabalho, pode acabar virando vídeo. Vários dos vídeos aqui do canal surgiram a partir de coisas que eu vi sem a menor pretensão no tempo livre mesmo. Então eu diria que pra mim, a linha tênue entre o que é trabalho e o que é diversão não é, na verdade, uma linha tênue, parece mais um degradê, sabe? Com coisas que estão ali espalhadas entre os dois lados, eu não sei muito bem identificar o que é o que. Por isso, pra mim, é meio normal me sentir pressionada a assistir ou ler determinadas coisas, porque eu sei que elas podem acabar virando um tema aqui pro trabalho. É bom se eu assistir, é bom se eu ler. Pode ser que muitas pessoas peçam vídeo sobre essa série, peçam pra eu contar minhas impressões sobre esse livro que acabou de ser lançado, ou pode ser que eu participe, como já participei várias vezes, de uma live de premiação, como o Oscar ou o Emmy, e aí eu tenho que estar atualizada, eu tenho que saber sobre os filmes e séries que foram indicados. Acho que já deu pra entender porque eu me sinto dessa forma, né? Só que é uma situação extremamente específica. Eu não imaginava, pelo menos não nesse escopo, o quanto essa situação também afetava pessoas que não trabalham com isso. Pessoas que, na sua maioria, consomem o entretenimento como hobby. E mesmo assim já tiveram ou ainda têm uma relação complicada com a quantidade de coisas que tem pra assistir. Uma espécie de sensação de que tem que fazer lição de casa, ou de que se é obrigado a acompanhar determinados lançamentos por uma série de motivos que a gente vai discutir aqui mais pra frente. Por causa dessa sensação, parece que as pessoas se sentem meio reféns de planilha, backlog, listas do que assistir ou metas de leitura, sabe? Planejando cada hora, cada minuto que elas têm pra conseguir otimizar esse tempo livre e dar conta de riscar dessa lista as obras que elas supostamente têm que consumir. Mas aí eu te pergunto, quem disse que elas têm que consumir? De onde vem essa urgência toda? E por que até nos momentos de entretenimento a gente acha que tem que ser produtivo? Mas olha só, eu não acho que ter metas ou objetivos seja uma coisa ruim. Pelo contrário, eu gosto muito de planejar as coisas, desde que isso seja pra ajudar a gente, pra virar algo positivo. Por exemplo, nesse mês de janeiro eu tenho traçado várias metas, tanto pro canal quanto pra minha vida pessoal. E boa parte dessas metas tem uma coisa em comum. Na medida do possível, eu quero deixar o meu ano mais leve, menos complicado. Eu quero fazer uma quantidade menor de coisas, mas com mais intencionalidade, pra conseguir dar atenção suficiente pro que eu considero mais importante. Então, tem algumas coisas que eu vou ter que abrir mão, já que não dá pra fazer tudo mesmo. Na minha vida pessoal, por exemplo, eu decidi que não vai dar pra fazer todos os cursos que eu tinha pensado que eu ia conseguir fazer. E ter vida social, uma casa organizada, tempo pra fazer exercício e tempo pra lazer também. Já que no canal eu decidi dedicar mais tempo a escrever os meus vídeos, que é o que eu realmente gosto de fazer por aqui. E eu também quero, se tudo der certo, começar uma newsletter, que aí eu consigo escrever mais sobre aqueles assuntos que eu quero muito falar a respeito, mas que não necessariamente virariam um vídeo e aí eu fico adiando pra sempre a pauta, sabe? Nesse caso, poderia entrar numa newsletter. Essas são só algumas das metas, porque eu não posso contar tudo pra vocês também, né? Mas eu acho que elas vão ajudar a deixar o meu ano mais leve e mais eficiente nas áreas que precisam de eficiência. E uma grande parceira minha nesse processo, tanto no canal quanto na vida pessoal, é a Insider. E a Insider também é parceira de vocês, porque tem um cupom de desconto exclusivo pros inscritos do canal, que eu já vou mostrar, peraí. A Insider também tá nessa vibe de começo de ano e tem a solução perfeita pra simplificar o seu armário em 2025, os kits Insider. Lá no site tem vários kits de peças pra combinar com o seu mood pra esse ano. Tem kit de camiseta pra quem quer viajar mais, de roupas confortáveis pra quem quer fazer exercício, ou até de looks já combinandinho pros rolês. Essa wingsuit que eu tô usando, por exemplo, tá disponível no kit Look Completo. Esses kits são opções super práticas e inteligentes, porque cada peça deles já vem com um valor promocional. E além disso, ainda tem o meu desconto exclusivo, né? É só usar o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final. Assim você consegue 12% de desconto cumulativo com os valores especiais dos kits. Sim, é desconto em cima de desconto. E você ainda leva pra casa essas peças cheias de conforto e tecnologia, com aquele tecido super gostoso que estabiliza a temperatura do corpo e reduz o cheiro de suor. Então aproveita o ano novo pra dar aquela renovada no guarda-roupa com os kits Insider com desconto. É só clicar no link que eu deixei na descrição que o meu cupom vai direto pro carrinho. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e apoiar o meu trabalho. Então, reforçando, eu não acho que metas sejam necessariamente ruins. Por exemplo, leitura é um hábito difícil de manter na sociedade de hoje. Então, talvez você se desafiar a ler um certo número de páginas por dia, por exemplo, seja um incentivo bacana. Eu mesma gosto de fazer checklist de filmes pra ver em época de premiações, tipo Oscar. Assim eu consigo controlar um pouco mais o que eu já vi, o que eu ainda preciso ver, porque afinal eu trabalho com isso. Eu também acho bacana pra estudar, pra adquirir repertório. E mesmo fora do âmbito de trabalho, pode ser bacana
estruturar esses momentos. Comenta aí se você já passou por essa situação pelo menos uma vez. Você abriu a Netflix ou algum outro streaming, não sabia muito bem o que assistir e ficou lá zapeando, procurando o que tinha, olhou a sinopse de um monte de coisa e no fim das contas demorou tanto pra escolher que você acabou se distraindo e no fim ficou mexendo no celular. Isso é o tal do paradoxo da escolha, que já relacionaram muito a streamings como a Netflix. Quanto mais possibilidades você tem, mais difícil fica tomar uma decisão. No fim daquele dia cansativo, que você já teve que tomar milhares de pequenas, de micro decisões no seu trabalho ou então cuidando da casa, às vezes fica difícil até ter que decidir que série que você vai ver enquanto come o jantar. Com certeza é melhor ter uma opção já engatada para quando você tiver um tempinho livre, né? Não é à toa que praticamente todos os apps de streaming têm alguma espécie de lista que você pode ir acrescentando às obras. Assim você sabe quais delas você quer ver no futuro. E os aplicativos como Letterboxd, TV Time ou Goodreads ajudam você a criar suas próprias listas para também pautar essas decisões do que você quer assistir ou ler. Isso é tudo muito bom, na maioria das vezes. Mas e quando o ato de colocar uma coisa na lista, na planilha, na meta de leitura, não necessariamente reflete a nossa vontade de ver ou ler aquilo? Eu não sei se você já teve essa sensação de sentar no sofá, não saber o que assistir, abrir a sua lista e sentir que mesmo passando ali pelos itens da lista, você ainda não sabe o que quer assistir. Essa lista não te ajuda muito. Ela tá super recheada, cheia de coisas que você colocou lá antes, mas parece que você não quer ver nada daquilo, nenhuma daquelas obras naquele momento. Ou mesmo uma coisa que acontece comigo com bastante frequência, eu queria saber nos comentários se acontece com você também, que é de me sentir mal por estar jogando algum jogo ou vendo alguma série, quando eu deveria estar vendo alguma outra coisa que é mais importante. Seja porque aquilo que eu tô com vontade de ver é uma coisa que eu já assisti, então seria melhor gastar meu tempo de uma forma mais positiva, assim, vendo algo novo, ou porque isso que eu quero ver não tá na lista de obras que eu deveria estar acompanhando, já que elas podem se tornar importantes pro trabalho. Um exemplo muito basicão, eu queria muito rever a primeira temporada de Arcane antes de acompanhar a segunda, porque eu gosto muito de Arcane, mas eu tinha que ver Duna, a Profecia, porque eu me propus a fazer vídeo sobre isso. Sendo que assim, né, Arcane é um assunto que também poderia virar vídeo pra mim, inclusive virou, eu fiz vídeo da segunda temporada de Arcane também. Mas a questão, na verdade, é que, apesar de eu ter me proposto a fazer vídeo de Duna, a Profecia, eu vi o primeiro episódio e eu não gostei tanto assim da série. Eu achei ela bastante derivativa em alguns aspectos. Só que eu senti que pra fazer o vídeo eu tinha que continuar assistindo. E era um vídeo que eu tinha que gravar antes, então acabava que toda vez que eu dava play no episódio de Arcane, eu me sentia culpada por não estar vendo Duna, a Profecia. Mas isso é uma coisa mais de trabalho, né? O problema é que às vezes esse tipo de situação acontece até quando não envolve algo que viraria trabalho diretamente. Por exemplo, eu tô assistindo Haikyuu pela primeira vez, o anime de vôlei. Eu tô tentando ver Haikyuu 100% em japonês, então não é todo dia que eu assisto, mas volta e meia eu pego um episódio pra ver enquanto eu tô jantando, sei lá. Haikyuu não tem nenhum valor de trabalho pra mim nesse momento. Pode até ser que algum dia, quem sabe, vire um vídeo, mas assim, no momento eu tô vendo só porque eu quero mesmo. Até aí tudo bem, né? Só que volta e meia, quando eu tô pronta pra ligar a TV pra ver Haikyuu enquanto eu janto, ou quando eu encerrei o meu trabalho do dia e eu quero só ligar o PlayStation pra jogar Elden Ring, eu tenho que lutar contra esse pensamento persistente de que eu deveria estar usando meu tempo de uma forma mais produtiva. E nesse caso não é nem produtividade no sentido de eu devia estar trabalhando, por mais que eu trabalhe com isso, como eu já falei várias vezes. É uma sensação de que eu devia aproveitar esse pouco tempo livre que eu tenho do fim do dia pra ver algo que vai ser mais útil, que vai servir mais pra mim, que vai me deixar mais em dia com as coisas que eu tenho que ficar em dia. Por exemplo, eu ainda não terminei de assistir a temporada de Pinguim, que tem muita gente me pedindo vídeo desde o ano passado, e eu já vi os primeiros episódios e é muito boa. Mas é isso, eu ainda não terminei a temporada. Ao longo aí do fim do ano, eu não tinha terminado de ver ainda a temporada de Agatha desde sempre. E agora eu até já terminei, mas eu demorei pra conseguir parar e ver. Eu ainda não vi Frieren, e toda vez que eu falo de anime, me falam pra ver Frieren, que Frieren é muito bom. E eu não duvido, eu devia ver Frieren, mas eu ainda não vi. Eu comecei a ver Dandadan, vi os primeiros episódios, e eu me sinto culpada porque eu ainda não continuei a ver. Eu ainda não consigo falar sobre Dandadan, não consigo produzir conteúdo sobre isso. Mesmo Elden Ring, que eu tenho jogado muitas horas sim, mas de uma forma bem espaçada ao longo de 2 anos aí, eu às vezes recebo algumas mensagens pedindo vídeo e fica aquele diabinho na minha cabeça falando, será que não valeria a pena correr um pouco mais pra finalizar o Elden Ring? Parar de perder tanto tempo explorando assim, vendo cada pedacinho do jogo, aproveitando pra olhar as estrelas do Elden Ring? Porque se eu terminasse logo esse jogo, eu poderia partir pros próximos jogos que estão na minha lista. E eu poderia finalmente fazer o vídeo de Elden Ring que tanto pedem. Mas pra isso eu teria que realmente correr pra terminar o jogo, porque ainda falta bastante. E ainda tem a DLC que eu nem comecei. Então acaba que quase todo o meu consumo de entretenimento no tempo livre acaba marcado por essa sombra do trabalho. Mesmo que a
obra que eu me sinto obrigada a ler, assistir ou jogar não seja tão diretamente relacionada assim ao trabalho. Parte do meu trabalho também é não só assistir as coisas que eu vou fazer vídeo a respeito, mas também estudar, ter repertório, ficar atualizada. E assim, gente, de forma alguma isso é uma reclamação em relação ao meu trabalho, tá? Eu adoro trabalhar com isso. O que eu quero dizer é que a minha relação com essas coisas deveria ser diferente das outras pessoas, justamente porque a minha área de trabalho tem essa distinção mais nebulosa entre o que é obrigação de trabalho e o que é lazer, só isso. Eu sempre achei isso uma noia muito particular minha e de outros criadores de conteúdo que falam sobre entretenimento, cultura pop, enfim. Aquele negócio de trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Mas a gente já estabeleceu lá no começo do vídeo, com as mensagens que eu recebi, que essa culpa também atinge pessoas que não trabalham nessa área. Essa culpa por não consumir entretenimento de uma forma mais produtiva. E por que isso acontece? Uma das hipóteses para isso é o tal do efeito FOMO, Fear of Missing Out. Em português seria algo como medo de perder algo ou medo de ficar de fora. É como chamam aquela ansiedade que rola quando a pessoa sente que tá perdendo alguma experiência ou alguma oportunidade. Por exemplo, teve a festa de aniversário de um amigo e aí você vê o seu Instagram e vê que todo mundo tá postando stories do aniversário e você ou não foi convidado ou teve que trabalhar naquele dia e perdeu a tal da festa. É meio que essa sensação, sabe? Você queria estar naquela festa, você tá triste porque você perdeu. Isso é o que a gente costuma chamar de FOMO. Mas essa sensação também pode se aplicar a outras coisas, como querer muito naquele restaurante novo que abriu na sua cidade e tá todo mundo comentando, ou fazer de tudo pra participar da formatura junto com seus colegas, mesmo você não ligando muito pra esse tipo de evento. Ou então, já trazendo mais pro entretenimento, ficar com receio de não conseguir ver Nosferatu enquanto ainda tá em cartaz nos cinemas. Tem muito FOMO envolvido quando a gente fala de lançamentos de filmes, séries, livros, jogos, enfim. A gente pode sentir o FOMO, por exemplo, porque viu um influenciador ou vários influenciadores falando daquela nova série, ou porque quer conseguir participar da conversa entre seus amigos que já maratonaram. Tá vendo como eu falei que esse vídeo, no fundo, não tem nada a ver com Letterboxd? No fim das contas, a pressão que a gente acaba se colocando pra ver as coisas pode vir meio que de qualquer lugar. Amigos, redes sociais, propaganda, trabalho e até nacionalidade. Tipo esse comentário aqui que eu recebi. Assisti cena só porque parecia um dever de todo brasileiro. Eu sabia que a série não tinha nada a ver comigo. Não tenho nenhuma simpatia especial pelo Ayrton Senna ou pelo automobilismo, mas me obriguei a assistir toda e no fim odiei. Ou essa outra pessoa aqui que se sente mal por torcer pela Fernanda Torres nas premiações sem ainda ter conseguido ver Ainda Estou Aqui. Existe um termo que usavam muito pra se referir a Game of Thrones. E se você faz parte daquela galera que coloca nos comentários quantos segundos se passaram no vídeo até eu mencionar Game of Thrones pela primeira vez, esse é o momento. Mas enfim, existe esse termo que usavam pra se referir a Game of Thrones, que era Water Cooler Show, que seria algo como série de filtro d'água ou série de bebedouro. Por que esse nome, né? Porque serviria pra caracterizar uma série que é discutida ao lado do filtro de água no trabalho, ou seja, naquele momento ali que o pessoal tá socializando no escritório, sabe? É basicamente um assunto em comum pros funcionários. No caso de Game of Thrones, por exemplo, como a série era extremamente popular, o episódio exibido no domingo se tornava praticamente um evento. E aí chegava na segunda-feira, a maioria das pessoas ali no trabalho tinha assistido e todo mundo ficava discutindo aí nesses momentos de intervalo do trabalho. E é lógico que essa expressão, apesar de falar de uma coisa de trabalho, não se encaixa só nisso, né? Se encaixa em praticamente toda a situação social. Muita gente acabava vendo os episódios novos de Game of Thrones toda semana sem falta, ou pra participar da conversa, ou pelo menos pra fugir dos spoilers, porque era praticamente impossível você entrar nas redes sociais e não se deparar com um, já que era o assunto em voga. Mas Game of Thrones já acabou faz tempo e nos últimos anos rolou a ascensão dos streamings. E com essa ascensão dos streamings, o consenso era de que esse tipo de série de bebedouro ia deixar de existir, porque a gente deixaria de ter aquele momento em que todo mundo tá vendo a mesma coisa e discutindo a mesma coisa. Afinal, cada um assina um streaming diferente, vê uma coisa diferente, né? E realmente são poucos hoje em dia os fenômenos semanais, aquela coisa que todo mundo ia discutir na segunda-feira com certeza, como foi com Game of Thrones. Hoje em dia a gente tem muitos lançamentos em vários streamings diferentes e vários deles inclusive lançam a temporada toda de uma vez. Então é de se esperar que a conversa dispersasse, né? Sim, a gente deixou de ter essa grande série de bebedouro que era discutida por quase todo mundo, mas não é que essas discussões depois do fim de semana deixaram de existir. A questão é que agora parece que essa conversa se dividiu entre umas 5 ou 6 séries simultaneamente. Talvez seu grupo de amigos ou do trabalho não esteja assistindo tudo que tá sendo lançado, não vai comentar tudo de uma vez, mas pelo menos uma ou duas por vez eles vão. E os influenciadores que você segue, até os canais do YouTube que você acompanha, dependendo, podem produzir tanto conteúdo sobre tantos desses lançamentos que fica parecendo até que todos eles são igualmente importantes. Todos eles são assuntos relevantes pra você ficar em dia. As
próprias páginas dos streamings já criaram esse hábito de dar spoiler menos de um dia depois que a temporada toda foi ao ar, agindo como se todo mundo já tivesse visto. E se você ainda não viu, talvez você não esteja tão interessado assim, né? Tudo bem tomar spoiler. É engraçado como a gente passou de, nossa, que legal, a temporada toda já tá disponível, eu posso ver todos esses episódios de uma vez quando eu quiser, pra uma situação tipo, socorro, eu tenho que ver isso tudo ainda hoje, porque senão eu vou tomar spoiler. Abre um parênteses aqui que eu não sou uma pessoa que liga tanto pra spoiler assim, então eu não sou particularmente afetada por essa parte, mas eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando são, porque eu recebo direto mensagens desse tipo. Mas enfim, se você quiser fazer parte da conversa, saber o que todo mundo tá comentando, entender os memes e as piadas internas, ou pelo menos evitar receber spoilers, boa sorte pra maratonar 8 episódios de uma vez. Quantas horas livres você tem no fim de semana? Se você der sorte, vai caber uma temporada inteira, mas é bom aprender a otimizar seu tempo, hein? Uns anos atrás foi cunhado o termo binge watching pra falar do hábito de fazer maratonas de vários episódios de uma vez, assistir muita coisa de uma vez, como no caso de séries da Netflix. Não que esse hábito não existisse antes, tá? Essa coisa de assistir vários episódios de uma vez. Eu sei porque eu fazia isso com Naruto quando eu era adolescente. Mas com esse formato da Netflix de lançar a temporada toda de uma vez, acabou se popularizando esse termo binge watching pra falar do hábito. E por mais que a gente fale maratona em português, eu acho interessante pensar no nome em inglês, porque a expressão binge, inclusive, é relacionada a uma coisa que eu acho que eu nem posso mencionar aqui no vídeo porque pode desmonetizar e tal. Mas se a gente fosse traduzir mais ao pé da letra, o inglês, seria como se você estivesse assistindo de uma forma descontrolada, compulsiva, de uma forma intensa e contínua. E eu encontrei um texto lá de 2015 relacionando uma outra expressão a esse hábito, que é o purge watching, que seria traduzido como assistir para expurgar. E isso surge inclusive como uma resposta à expressão binge que eu falei que tem outra origem, né? Purge seria como uma dualidade desse binge. Mas enfim, como que esse texto caracteriza o purge watching e por que ele é diferente do binge watching? O purge watching seria quando você continua assistindo uma série, maratonando uma série, só porque você já investiu muito tempo nela. Mesmo você já não gostando mais tanto assim, você já tendo desapegado, sabe? Seria assistir sem querer assistir, só pra tirar uma coisa da sua lista. O autor usou o exemplo de como ele se sentia obrigado a assistir a temporada inteira de Demolidor. Ele disse assim: por alguma razão, é muito fácil abandonar uma série semanal no meio da temporada, ou até depois de um episódio pouco empolgante, mas como sempre tem mais um de Demolidor pra devorar, eu me sinto compelido a consumir todos eles. Até mesmo a forma que a gente fala sobre isso na indústria é assim, né? Consumir conteúdo é um termo guarda-chuva que serve tanto pra você ler livros, ver séries ou filmes, assistir a vídeos no YouTube, ouvir podcasts ou até ficar o dia todo no TikTok. Tudo isso pode ser chamado de consumir conteúdo. É um termo muito útil porque ele facilita falar sobre todas essas coisas com uma expressão só, mas ao mesmo tempo, esse termo, quando ele é usado pela indústria, ele diz muito sobre como eles enxergam a forma que a gente se relaciona com esse tal de conteúdo. Para os executivos, a gente não vê um filme, a gente consome o conteúdo que tá na nossa lista. E conteúdo pode meio que ser qualquer coisa. O importante é que a gente esteja consumindo essa coisa. Tem um vídeo do Patrick Williams que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que ele questiona esse uso da palavra conteúdo para falar sobre filmes, séries, sobre arte. É um vídeo bastante interessante, eu acho que muitos dos pontos que ele traz poderiam estar aqui, só que esse vídeo já tá grande do jeito que tá, então vejam lá se vocês quiserem aprofundar esse assunto. Mas voltando aqui pra parte dos streamings, pouco importa que tipo de conteúdo você tá consumindo, desde que você esteja consumindo. E quanto mais, melhor, porque pra eles é essa métrica que vale. Não é à toa que lá em 2017, ou seja, já faz bastante tempo, saiu a notícia de que a Netflix considerava o sono, sim, o ato de dormir, como um concorrente. O Reed Hastings, que era CEO da Netflix na época, falou assim: você pega uma série ou um filme que tá doido pra assistir e acaba ficando acordado até tarde. Então, nós realmente competimos com o sono e estamos ganhando. Ai, Mika, mas você problematiza demais. Ele só tava fazendo uma piada sobre isso do sono. Tá, beleza. O problema é que não é só do sono que eles falavam. Eles falavam, na verdade, de qualquer coisa que não fosse ver a Netflix. Ele comenta que os funcionários da Netflix ficavam preocupados com a concorrência de outros streamings. E aí ele diz: mas pense quanto a se você não viu Netflix ontem. O que você fez? Tem uma gama tão ampla de coisas que você fez pra relaxar e descontrair, curtir e se conectar, e nós competimos com tudo isso. E, gente, eu tô trazendo a Netflix aqui como exemplo porque tem muita cobertura em relação a essas falas e tal. Mas não é só a Netflix, tá? Ela não é a única que age dessa forma. Quando a gente fala dessa tal de economia da atenção, a gente tá falando justamente da briga pelos momentos do seu dia. De certa forma, nesse exato momento, enquanto você me assiste aqui, você tá dando pra
pra mim e pro meu canal um dos recursos mais preciosos que existem nos dias de hoje, a sua atenção. Isso é extremamente valioso pra mim, porque eu sei o quanto tantas empresas brigam todos os dias justamente por isso, pelo seu tempo, pela sua atenção. Se você tá vendo esse vídeo aqui, eu imagino que você não esteja vendo uma série no streaming, que você não tá vendo Reels no Instagram, que você não tá vendo um filme no cinema. Quer dizer, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo no cinema. Se você tiver, guarda pra terminar de assistir depois, porque não é pra usar celular no cinema, não. E assim, tudo bem que existe o conceito, né, de multitarefa e segunda tela, então é normal hoje em dia você assistir uma coisa enquanto mexe em outra no celular, mas mesmo pra isso existe um limite de quanto a pessoa consegue prestar atenção em duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Pelo menos eu tô falando aqui do que seria normalmente esperado, tá? Eu imagino que a maioria das pessoas não vai conseguir dividir a atenção entre mais de duas ou, sei lá, três coisas. Enquanto você vê um vídeo como esse no YouTube, com muitas falas, vai ser um pouco difícil de você ler um livro ao mesmo tempo. Enquanto você vê uma série, dificilmente você vai conseguir ao mesmo tempo ouvir um podcast, ou então jogar Fortnite, sei lá. Por isso, todas essas empresas se consideram concorrentes em maior ou menor medida, porque todas elas estão competindo pelo mesmo recurso, que é a sua atenção. Tanto que hoje em dia, muitas das empresas de mídia têm medido o sucesso por watch time, que é o tempo de exibição, ou o tempo em que as pessoas estão assistindo alguma coisa. Inclusive o YouTube, a Netflix e vários outros. A medida de sucesso que o YouTube impõe pro meu canal é quanto tempo eu consigo te segurar aqui na plataforma, porque senão vai que você abre o celular e vai ver Reels, ou vai que você vai ver uma série. Então, quando você tá escolhendo dar sua atenção aqui pro canal, muito obrigada inclusive, o YouTube considera esse vídeo um sucesso, porque eu tô conseguindo te manter aqui em vez de você ir assistir alguma outra coisa, ou fazer qualquer outra coisa do seu dia. Por isso que a Netflix considera, ou pelo menos considerava, o sono como concorrente. Porque enquanto você tá dormindo, você não tá vendo série, ainda. Mas não é só isso. Lembra daquela fala? O que você fez pra relaxar, descontrair, curtir e se conectar? Nós competimos com tudo isso? Enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa no seu tempo livre, você não tá dando atenção pra essas empresas. Ou seja, enquanto você tá socializando com seus amigos, enquanto você tá cuidando da sua família, enquanto você tá passeando ao ar livre, fazendo exercício, fazendo coisas que importam pra você, você tá deixando de dar minutos assistidos para todas essas empresas. E se essa é a métrica de sucesso deles, eles precisam garantir que você dê sim esses minutos assistidos. Por isso, eles precisam convencer a gente de que assistir às séries e aos filmes que eles lançam é mais importante do que gastar nosso tempo com qualquer outra coisa. Por isso que o Fear of Missing Out, o medo de perder uma coisa, de se sentir de fora, não é só uma coisa que acontece com a gente normalmente, porque a gente é humano, mas também uma coisa que é fomentada pelas empresas, como nos posts com spoiler em data de estreia que eu tinha mencionado. Isso faz parte de uma estratégia também, de te fazer sentir por fora para que você vá logo assistir aquela coisa. Na economia da atenção, vence quem conseguir convencer o público de que tudo que não é o seu produto é uma perda de tempo, ou pelo menos que o seu produto é um investimento melhor de tempo do que qualquer outra coisa. Mas espera, investimento de tempo? Como assim? Pra falar disso, eu queria colocar aqui na tela essa tirinha do Rafael Salimena, que tava na minha cabeça o tempo todo enquanto eu escrevi esse vídeo. A arte dele mostra de uma forma cômica o quanto às vezes as pessoas acabam se contorcendo pra fazer caber no tempo delas o máximo de entretenimento possível, seja consumindo duas coisas ao mesmo tempo ou correndo pra terminar de ler algo antes de determinado horário. E a frase que fica no final é: a produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo. E eu acho que o Salimena foi certeiro aqui, como ele é tantas vezes. Em alguns momentos, eu acho que muitos de nós acabamos colocando no nosso lazer uma lógica de produtividade que não deveria existir. Vocês lembram quando a Netflix lançou aquele botão de 2x pra poder assistir as coisas mais rápido? Não sei se vocês acompanharam notícias sobre isso na época, mas assim, teve muita gente escrevendo a respeito disso, comentando sobre como assim colocaram esse botão e tal, mas no fim das contas é um recurso que é usado por muitas pessoas. E eu até tava procurando na internet pessoas comentando sobre o uso que elas fazem e eu encontrei esse tópico bem interessante, reclamando que essa função de aumentar a velocidade tinha sido colocada como parte de um plano que era mais caro, e a pessoa tava se queixando disso. E aí teve uma resposta a esse tópico dizendo: nossa, mas quem que usa esse negócio? Assiste na velocidade normal. E responderam com uma coisa que eu achei relevante pra esse vídeo aqui. Se ninguém estivesse usando, eles só deletariam. Eu uso o aumento de velocidade, mas raramente, quando eu só quero terminar uma série que eu não tô tão interessado. 1.25 funciona muito bem pra uma série com um diálogo em ritmo mais lento. E outra pessoa acrescenta que vê todas as séries aceleradas, a menos que sejam legendadas. E acho que a gente pode até conversar aqui nos comentários quem tem o costume de ver séries aceleradas ou não, ouvir podcast acelerado. Mas até outro dia eu recebi na DM uma pessoa falando, até pra me elogiar, falando: nossa, eu vejo seus vídeos no 1.75 e sua voz fica ótima no 1.75.
75. E eu não sei se eu deveria receber isso como elogio, que a pessoa tá vendo meu vídeo acelerado, mas ao mesmo tempo, sei lá, né? Cada um vê do jeito que é mais confortável. Não tô aqui querendo moralizar nada também, eu tô querendo discutir o que acontece e tentar entender alguns dos motivos pelos quais isso acontece. Mas eu quis trazer esse exemplo da pessoa dizendo que vê meu vídeo em 1.75 pra mostrar que não é só no caso dos streamings grandes, aquela coisa do FOMO que eu comentei mais cedo. Eu não tenho uma grande campanha de marketing pra você ver o meu vídeo quanto antes, senão você vai pegar spoiler. Pelo contrário, eu acho que as pessoas veem os meus vídeos quando elas estão afim, porque não tem uma urgência exatamente. Mas tem algo que fez a pessoa querer ver meu vídeo e outros vídeos do YouTube de forma acelerada. Enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu conversei com alguns amigos e tal sobre esse assunto, então eu não vou citar o nome deles aqui, né? Mas assim, várias pessoas comentaram experiências pessoais que eu acho que são interessantes pra cá. Por exemplo, eu tenho um amigo que só consegue ouvir podcast se for acelerado. E outro amigo comentou comigo esses dias que o filho dele sabia tudo o que acontecia em Round 6 sem nunca ter visto a série, porque ele viu o resumo no YouTube. Então ele sabia todos os principais acontecimentos a ponto de poder conversar sobre os personagens. Então, novamente, eu não tô aqui pra julgar esse tipo de coisa, eu só quero entender de onde vem, por que vem. Talvez alguns desses venham por motivos diferentes, né? Eu tenho algumas perguntas em relação a isso. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo no vídeo, mas eu acho que a gente pode continuar a conversa nos comentários, porque tem muito pano pra manga. Tá, vamos pras perguntas. Primeiro, será que em alguns desses casos a gente tá vendo porque a gente quer mesmo ver ou porque sente que precisa ver? E se tá mesmo vendo só porque sente que precisa, entre muitas aspas, por que a gente sente que precisa? De onde vem essa urgência? E mesmo se a gente genuinamente quer ver uma coisa, será que a gente quer mesmo ver tão rápido assim? E se quer ver rápido, tem algum objetivo específico pelo qual a gente tá fazendo isso? A gente tá correndo pra assistir? Bora conversar nos comentários, contem o que vocês sentem em relação a isso, porque eu acho que não existe uma resposta definitiva pra essas questões. Mas uma possível explicação que eu acho que tem a ver com isso é como existe essa sensação de que o lazer tem que ser algo útil, produtivo, quase como um trabalho. Enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu me lembrei muito de alguns trechos de um livro que eu li na época do meu burnout, uns anos atrás. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque não vem muito ao caso, não tem tanto a ver com o vídeo assim, apesar de ter, mas uma coisa sobre esse meu momento de burnout é que eu fiquei muito confusa em relação a como diabos eu posso estar em burnout se eu tenho o trabalho mais legal do mundo. Se eu trabalho com o que é diversão para outras pessoas. Não é possível que eu esteja me sentindo assim, que coisa, que frescura, que não sei o quê. Eu tava com isso bem cravado na minha cabeça, assim. E aí acabei caindo nesse livro que fala justamente de burnout, principalmente na tal da geração millennial, e ele se chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Ele tem um recorte muito específico, tá? Ele fala principalmente sobre burnout em millennials que trabalham em área criativa, principalmente os que trabalham como freelancers ou autônomos, o que acabava sendo muito o meu caso, mas eu sei que talvez não ressoe com todo mundo que tá me assistindo, porque realmente é um recorte bem específico. Mas apesar disso, eu acho que o livro tem alguns exemplos e fala de algumas coisas que são interessantes não só pra quem tá nesse recorte, eu acho que pra várias pessoas pode ressoar bastante. Por exemplo, essa sensação que às vezes aparece de ter que profissionalizar um hobby ou gastar o seu tempo com uma coisa que seja útil ou produtiva. Eu acho que muitas das coisas mencionadas pela autora no livro lembram um pouco essa ideia que o Salimena colocou na tirinha dele de produtividade do lazer. Ela fala sobre essa sensação de culpa que existe no descanso e essa impressão de que você tá gastando o seu tempo quando você tá só curtindo uma coisa, um hobby, não tá fazendo nada que seja monetizável ou que vá ser útil de alguma forma. Porque isso significa que não são horas trabalhadas. E o trabalho, gente, não é só o trabalho remunerado, tá? Pode ser outro tipo de trabalho também. Mas vamos lá ver o que ela diz. Dentro desse modelo, cada hora de cada dia se torna progressivamente valiosa, não só para uma empresa, mas também para as pessoas. Dessa forma, qualquer tempo gasto sem trabalhar, ou seja, tempo de lazer, é dinheiro perdido, na verdade. Para nos reconciliarmos com essa ideia, colocamos tantas atividades e tanto consumo quanto possíveis em nosso tempo de lazer, de maneira a torná-lo valioso de algum modo. Sabe aquela frase que já até virou piada do trabalho enquanto eles dormem? Ou aquela coisa dos gurus de finanças pessoais dizerem que qualquer momento livre no seu dia é uma oportunidade de fazer renda extra. Por que você tá sentado aí sem fazer nada em vez de vender bolo de pote? Em vez de fazer marmita fitness pra vizinhança pra ganhar mais dinheiro? Se todo momento livre é uma oportunidade de ganhar dinheiro, quando você não tá ganhando dinheiro no seu tempo livre, você tá perdendo dinheiro, né? Claro que não é assim que funciona, mas por essa lógica funciona assim. Por esse e outros motivos, existe essa pressão, tanto interna quanto externa, de usar o nosso tempo livre de uma forma que seja considerada útil. Mesmo se não forem atividades que rendam dinheiro diretamente, que
convertam pelo menos alguma coisa pra você. Por exemplo, nesse trecho aqui. Pra mim, não fica claro se gasto minhas manhãs de sábado em corridas longas porque gosto ou porque é uma forma produtiva de disciplinar meu corpo. Leio ficção porque adoro ler ficção ou pra contar que li ficção. É difícil se recuperar de dias de trabalho quando o seu tempo livre parece trabalho. Eu acho que essa frase, leio ficção porque adoro ficção ou pra contar que li ficção, é essencial pra nossa discussão aqui. Porque lembra que eu falei que é uma pressão interna e externa? O complicado é que esse negócio de você saber onde investir as suas horas livres não significa só, entre muitas aspas, você ser produtivo nesse tempo, mas também de você parecer produtivo, você performar essa produtividade. Quantas das nossas decisões em relação ao que a gente quer ler ou assistir são realmente nossas decisões? Quantas delas são, até de forma inconsciente, para que os outros saibam o que a gente lê ou assiste? Para mim, isso também é uma espécie de FOMO. Eu acho que nesse caso da produtividade do lazer, a gente não precisa pensar no FOMO como uma coisa restrita só aos lançamentos, ao que tá no hype. Tudo vai depender de qual é a sua bolha, qual é o seu nicho. Talvez você não sinta vontade de ver aquela série que tá todo mundo comentando que lançou agora, mas você tenha corrido pra ver um filme do David Lynch quando saiu a notícia do falecimento dele. E, gente, não me levem a mal, tá? Tem que ver filme do David Lynch mesmo. Eu mesma ainda tenho muita coisa pra assistir dele. Por exemplo, eu nunca consegui ver direito o Twin Peaks, eu sempre via mais ou menos uns trechos, não sei o quê, porque eu tenho medo da abertura, juro, ó, confessando aqui pra vocês. Eu tenho medo dos sons da abertura, então eu acabava pulando umas partes por causa da abertura, enfim, nunca consegui ver direito. E preciso ver um dia. Tem alguns filmes dele que eu queria simplesmente poder apagar da minha mente pra poder ter de novo a experiência de ver pela primeira vez. Então eu, como uma pessoa que gosta do David Lynch e quer ver mais coisas do David Lynch, nunca vou achar ruim alguém querer ver mais obras do David Lynch. Se isso for uma vontade genuína da pessoa, e não uma decisão motivada por talvez uma síndrome do impostor que possa ter pintado quando a pessoa viu ali todos os amigos cinéfilos fazendo homenagens ao David Lynch e ela tava meio de fora. Pra mim, isso é tanto fear of missing out quanto comprar os ingressos pra ver Barbie e Oppenheimer e entender qual é a desse fenômeno Oppenheimer, ou então maratonar a primeira temporada de Round 6 pra conseguir comentar a segunda a tempo do lançamento. E tudo isso vai depender de qual a motivação por trás das coisas, e essa motivação muitas vezes vem de qual bolha você é. Talvez na sua bolha de amigos seja bacana ser alguém que vê muitos filmes, que lê muitos livros, ou às vezes outra coisa, pode ser que no seu rolê o bacana seja ouvir muitos podcasts de política e sempre estar atualizado nisso. Talvez os seus amigos gostem de discutir álbum de diva pop. Todo mundo para pra ouvir o lançamento assim que ele entra no ar. Ou talvez o lance entre seus amigos seja ter muito troféu na PSN, platinar vários jogos, não sei. Inclusive, muitas pessoas fazem parte de várias bolhas, então talvez mais de uma dessas coisas apareça na sua vida, ou nenhuma delas, alguma outra. Me conta aqui embaixo de qual bolha você faz parte, inclusive. Mas nenhum desses pontos de interesse que eu falei das bolhas, nenhuma dessas coisas é ruim. A questão é, você faz essas coisas porque você quer ou porque você acha que deveria. Ou porque quer evitar spoiler, quer participar das conversas, quer ser respeitado. Eu não acho que esse tipo de raciocínio aconteça de forma tão consciente assim na maioria das vezes. Mas tem alguns casos que a pressão é exercida de forma bem direta, tá? Por exemplo, essa mensagem que eu recebi da pessoa falando que se sentia meio pressionada a ver determinadas séries, porque como assim você é fã de séries e não viu Dexter, não viu Breaking Bad? E que sentia que se falasse, nossa, não vi série tal, parecia que tinha um super julgamento. E essa outra eu achei que cabe muito no que a gente tá falando. Eu não sinto falta de ver o que tá todo mundo assistindo, mas eu detesto quando chega aquela hora na roda de conversa que você não consegue comentar direito sobre algo legal que você viu e logo vira um bingo. Você viu X? Ah, é muito bom. Ah, você tem que ver Y então, você vai curtir. E aquele Z? Nossa, ninguém fala direito do que viu e por que gostou, só fica comparando listas de coisas assistidas. Acho que isso tá muito relacionado àquilo que a autora do livro falou, de eu gosto de ler ficção, eu gosto de dizer que eu leio ficção. Eu não acho que as pessoas citadas nesse exemplo da mensagem não tenham gostado das séries que elas assistiram, mas nesse caso fica mesmo parecendo aquela coisa de você dizer o seu currículo, quais séries você assistiu, você é gabaritado pra estar aqui nessa conversa? Pra essa autora, a Anne Helen Petersen, isso passa pela questão de ser culturalmente onívoro, uma pessoa culta que não só consome muito, como demonstra que consome. Tem esse trecho bem grande que eu vou deixar aqui na tela, não vou ler ele todo, mas se você quiser pode pausar pra ler, mas ela fala que a quantidade de consumo necessária para acompanhar as conversas não para de crescer. Episódios, podcasts e até eventos esportivos parecem checklists. Não importa tanto se você de fato gosta de qualquer uma dessas coisas, ou se até consome todas elas. Importa mais nas redes sociais e pessoalmente sinalizar que você é o tipo de pessoa que as consome. E quando você tem pouco tempo para se dedicar ao lazer, há uma demanda constante para fazer o melhor uso
desse tempo, consumindo os produtos e se engajando nos tipos de lazer que demonstram de maneira mais eficaz o seu status como um onívoro cultural. E ela cita vários exemplos de como as pessoas ficam pulando de tarefa em tarefa para consumir o máximo possível. Então, você compra um livro para aprender a tricotar e aí você salva um monte de site para ler depois. E aí ela cita alguns exemplos de como as pessoas acabam agindo para tentar consumir aí o máximo de material cultural possível para poder demonstrar que elas são cultas de verdade. Ou seja, a gente ser alguém que consome muitos filmes, séries, lê muitos livros, isso não é o suficiente. A gente tem que contar isso para as outras pessoas, tem que compartilhar essa informação, porque assim, de acordo com a autora, a gente conseguiria se afirmar como um onívoro cultural e dessa forma ser mais reconhecido e conseguir uma posição melhor entre as pessoas ao nosso redor. Muito louco isso, né, pessoal? Só que o problema é que mesmo que você faça toda essa performance, que você consuma, sim, muita coisa, você veja muito todo o seu tempo livre, seja dedicado a consumir um monte, não dá pra ser essa pessoa que vê tudo, que sabe tudo. E quando eu digo que não dá, é porque literalmente não dá. Em 2023, só nos Estados Unidos foram lançadas 516 novas séries originais. E isso são só séries roteirizadas pro público adulto nesse único país. Tudo bem que é o país que produz muito, mas ainda assim tem todo o resto do mundo. Mas além disso, esse foi o menor número desde 2020, quando começou a pandemia e aí as produções pararam. Até 2020, a quantidade de séries novas estava aumentando a cada ano. E depois que passou a primeira parte da quarentena, os números voltaram a subir. Em 2022, por exemplo, foram 600 novas séries. É fisicamente impossível acompanhar tudo isso. É claro que você não vai querer literalmente ver todas as séries que saem no mundo, mas eu tô fazendo um exercício aqui, tá, pessoal? Mesmo que você fosse ver só uma fração disso, ainda seria fisicamente impossível. Porque você tem que levar em conta que não são só as séries que fazem a gente ser culturalmente onívoro. Como eu falei, tudo depende da sua bolha, mas também tem filme, novela, HQ, livro, música, podcast, séries de outros países que não sejam os Estados Unidos, vídeos no YouTube, sei lá, não dá pra ver tudo. Mas muitas vezes a gente sente como se desse pra ver sim. Um sentimento que é amplificado pelas redes sociais. Porque já que a gente sente essa necessidade, como eu comentei antes, de compartilhar com os outros tudo que a gente assiste pra assegurar a nossa posição ali como alguém que vê muita coisa, as outras pessoas estão recebendo essa mensagem. Então você vê o filme ou a série X e compartilha que assistiu, e o seu amigo vai lá e vê que você assistiu, mas ele também vai ver os stories de outra pessoa, e essa pessoa viu a série Y. E o influenciador que ele segue viu X, Y e também recomendou o filme Z. Você abre os stories, abre o TikTok, o Letterboxd e vê que os seus amigos ou as pessoas que você acompanha na internet estão vendo tanta coisa nova que ainda não deu pra você assistir. E uma coisa muito louca é que, assim, talvez nenhuma dessas pessoas isoladamente tenha visto todas essas obras. Mas isso é porque normalmente a gente compartilha o que a gente assistiu e não o que a gente deixou de assistir. Então, quando você vai ver o todo, parece sim que tem muita gente dizendo que viu todas essas coisas, quando na verdade não deve ser bem assim. Só que a impressão que dá é que tá todo mundo conseguindo ver tudo que é importante, menos a gente. E aí fica essa sensação de que, se os outros estão conseguindo, se eu me organizasse, talvez eu conseguisse também, talvez eu desse conta. Mas o ponto é que a gente não tem que dar conta de nada no nosso tempo livre. Lembrando que aqui eu tô falando do tempo livre mesmo, tá? Eu sei que o tempo livre de cada pessoa é muito diferente e tem pessoas, inclusive, que mal têm tempo livre por causa de trabalho doméstico não remunerado, trabalho de cuidados e muito mais. Eu acho que é importante colocar essa distinção aqui, porque esse tempo não é exatamente um tempo livre. Por mais que ele não seja um tempo remunerado, ele é ocupado com o trabalho. Então, eu não tô considerando nesse vídeo como um tempo livre. Quando eu falo de tempo livre aqui, eu tô falando daquele tempo que a gente tem sem obrigações específicas. A gente tem pra gastar como a gente quiser, tecnicamente. E que muitas vezes acaba sendo preenchido por essa sensação de obrigação de consumir alguma obra. Enfim, se existe essa sensação de que tem muita coisa pra ver e de que você tem que organizar o seu tempo livre pra conseguir fazer caber esse tanto de coisa, a gente cai nesse problema do vídeo. Como que a gente estrutura, como que a gente otimiza esse tempo pra conseguir ver tudo que a gente quer ou acredita que quer ver? O que não é o caso que eu tô falando aqui nesse vídeo, mas que realmente seria o ideal. Mas tem aqueles casos, como os das mensagens que chegaram pra mim, que às vezes a pessoa vai deixar de assistir alguma coisa que ela tá com vontade, por exemplo, um filme que ela queria muito ver, pra correr com uma série que tá atrasada. Ou alguém que vai se forçar a ficar acordado por mais tempo pra bater a meta de páginas lidas naquele dia. Ou que vai pro cinema mesmo se sentindo cansado, só porque sente que precisa ver aquele filme enquanto ainda tá em cartaz. E eu não sei pra vocês, mas isso não me parece muito com lazer, não. E pra Anne Helen Petersen também não. Ela fala que mesmo que essas coisas não sejam um trabalho propriamente dito, o que eu concordo, se forçar a consumir alguma coisa pode ser tão desgastante quanto o trabalho em alguns casos. Ela diz assim: quando esse tipo de consumo cultural se torna o único
modo de comprar um ingresso para sua classe aspiracional parece mais uma obrigação e menos uma escolha, uma forma de trabalho não remunerado. Isso explica porque relaxar se engajando nessas atividades pode ser tão desgastante, tão insatisfatório, tão frustrantemente não restaurador. E eu tô citando muito esse livro em particular, mas eu acho que tem outros livros que aprofundam essa questão de um jeito que não vai caber nesse vídeo aqui. E até entram em mais detalhes especificamente do porquê que a gente acha que tudo tem que ser produtivo o tempo todo. Mais até do que no livro do Burnout. Tem, por exemplo, A Sociedade do Cansaço, que fala bastante dessa coisa da ultraprodutividade, ou essa busca infinita pelo autoaprimoramento. A gente sempre tem que ser mais, produzir mais. Enfim, eu recomendo a consulta se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você quiser aprofundar mais, que realmente esse vídeo tá ficando muito longo, então bora pra frente. O resultado é que a gente se culpa por momentos de descanso, por momentos de folga pura e simples, ou por hobbies que, entre muitas aspas, não dão em nada. E por isso, aquele filme ou série que podiam ser uma forma de descanso podem acabar se tornando mais uma coisa pra riscar da lista de tarefas. Tantas coisas que tem pra assistir, o que é mais vantajoso? Pra gente nem perder nosso tempo com uma coisa que não vai ser útil mesmo. Uma das mensagens que vocês me mandaram me pegou bastante. Ela dizia: eu sinto falta de assistir coisas aleatórias só porque eu quero e descobrir se eu gosto. Sinto falta de ir no cinema e escolher o que assistir só olhando os cartazes na hora, sabe? Sem ter visto o review nem nada. Isso me pegou muito porque eu acho que eu até já compartilhei aqui no canal a forma que eu conheci o meu filme favorito, né? Eu tinha ido com a minha família pro cinema sem a gente saber o que assistir e a gente simplesmente entrou no que tava em cartaz naquela hora, que era A Viagem de Chihiro. E esse momento simplesmente mudou minha vida. A gente não tinha se programado pra ver esse filme, a gente só tinha uma vaga ideia do que era porque tinha ganhado o Oscar de melhor animação, mas a gente não fazia ideia de como era a história, não tinha lido nenhuma crítica, não tinha visto 10 resenhas diferentes e 40 vídeos no YouTube pra saber se o filme era bom ou não. A gente simplesmente foi lá, entrou e deixou o filme contar pra gente o que ele era. Me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que você teve uma sensação parecida com essa, que você viu uma coisa simplesmente porque você quis, sem sentir nenhum tipo de pressão ou uma sensação de que você tinha que assistir. Foi algum filme antigo, uma série que ninguém tá comentando hoje em dia, um anime que você decidiu rever pela milésima vez? Vamos compartilhar essas experiências. Falando da minha experiência pessoal, eu fico pensando em quantas vezes eu não deixei de assistir alguma coisa de forma espontânea porque eu achei que naquele momento seria melhor eu ver ou ler alguma coisa que servisse pro canal, servisse como pauta de vídeo, ou mesmo que não virasse vídeo imediatamente, algo que contasse como repertório, algo que eu, como alguém que trabalha com isso, tenho que assistir. E isso acabou atrapalhando bastante a minha relação com os momentos de lazer, sabe? Principalmente quando a gente fala de assistir alguma coisa. Eu confesso que no ano passado, em vários momentos, eu simplesmente não tinha vontade nenhuma de assistir quase nada. E não é porque eu não goste ou porque eu realmente não quisesse assistir nada. Tinha 1 trilhão de coisas que eu queria ver. Mas mesmo que inconscientemente eu sabia que aquelas coisas que eu queria ver não eram as coisas certas pra ver. As coisas que me serviriam de algo. E acho que até por isso eu acabava meio que esquecendo que essas coisas que eu gosto de ver, que eu queria ver mesmo, existiam. Eu esquecia que elas estavam lá pra eu assistir. E parece que só existiam na minha frente aquelas coisas que eu tinha a obrigação de ver e que eu tinha que me forçar a ver. E eu acabava até procrastinando esses momentos. Eu ficava lá na frente da TV com um negócio pausado na minha frente, só pensando que eu tinha que ver. E no fim, em algumas dessas vezes, eu acabava nem vendo nada. Só ficava mexendo no celular mesmo. Será que eu preciso mesmo ver o que todo mundo tá assistindo pra ser boa no meu trabalho? Claro que não, né? Será que se o meu repertório não for tão grande, tão vasto quanto das pessoas ao meu redor, será que isso quer dizer que o meu trabalho vai ser automaticamente ruim? E assim, eu tenho plena certeza que o tamanho do repertório afeta sim a qualidade do trabalho, tá? Mas ao mesmo tempo eu sei que tudo que eu consumo é o meu repertório, mesmo que não é considerado tão útil pelas outras pessoas. E eu até posso forçar a barra, né? A gente já estabeleceu aqui que não dá pra ver tudo que sai, mas daria, por exemplo, pra eu acompanhar a maior parte dos lançamentos de filmes e nas cabines de imprensa, ver não todas, mas talvez as principais séries que estão sendo lançadas, afinal isso faz parte do meu trabalho, então eu poderia sim forçar a barra pra ver tudo isso. Mas de que vai adiantar isso se o resultado for que eu vou perder totalmente o gosto por ver filmes e séries, por ler livros? Você que tá assistindo esse vídeo pode até me achar meio doida por estar falando isso. Nossa, como você se afeta tanto por esse tipo de coisa. Mas assim, esse é mais um exercício de pensamento mesmo. Eu não cheguei nesse ponto tão drástico assim. Eu tô só extrapolando aqui o que seria um extremo de um sentimento que já existe aqui. Isso não é algo que domina a minha vida, mas eu sinto que o sentimento tá lá de certa forma assim. E não só pra mim, mas pra muitas das pessoas que me mandaram
mensagem. Por exemplo, essa pessoa aqui contou que amava ler livros de fantasia, ficção científica e romances policiais, mas veio essa pressão de ser adulta, né? E ela começou a achar que esse tipo de livro era perda de tempo. Então ela começou a ler só livros que ela considerava que seriam produtivos para ela. E com isso a leitura virou uma espécie de obrigação. Como consequência, ela praticamente parou de ler. Mas essa história teve um final feliz. Ela decidiu voltar a ler o que ela gosta, sem culpa. E o que aconteceu? Esse ano ela já leu um monte. Eu amei o que ela comentou no final. Meu amor por leitura não tinha morrido. Eu que tentei matar ele fazendo coisas sem sentido pra mim. E eu sinto que muita gente tem conseguido sair dessa cilada de correr atrás de um suposto lazer produtivo. Por exemplo, quando eu perguntei lá no Blue Sky e no Insta, muita gente mencionou filmes de super-heróis. Eu tenho visto cada vez mais reclamações dessa sensação de ter que fazer lição de casa, ver trocentos filmes, um monte de séries só pra conseguir entender o que vai rolar no próximo lançamento. As pessoas estão começando a recusar esse tipo de coisa, porque parece mesmo lista de tarefas. E muita gente acabou respondendo, principalmente lá no Blue Sky, que não sente muito o tal do FOMO. Muita gente, inclusive, sente menos vontade de ver alguma coisa quando todo mundo ao redor tá comentando. É meio que o anti-hype. Existe uma expressão muito bacana em relação a essa, que é o JOMO. Não é o FOMO, é o JOMO. Que quer dizer Joy of Missing Out, ou seja, alegria por ficar de fora. Tem um vídeo que o PH Santos publicou um tempo atrás falando sobre como as pessoas estavam deixando de ir tantas vezes ao cinema, e ele falou um pouco desse conceito de JOMO, então vou deixar o link na descrição se você quiser saber mais. E aproveitando que eu recomendei esse vídeo, eu vou recomendar um outro vídeo também que tem a ver com produtividade, mas em outro aspecto, que é um vídeo do Ora Thiago sobre produtividade em tempos de inteligência artificial. É um assunto que encosta nesse vídeo, mas não tão diretamente assim. Fala mais sobre essa sensação de que a gente tem que ser mais e mais produtivo o tempo todo. Eu acho que complementa bastante o assunto. E falando em JOMO, eu confesso pra vocês que apesar de ano passado ter sim esses momentos em que eu senti essa obrigação de otimizar o meu lazer, essa pressão pra ver muita coisa, eu consegui desapegar bastante disso, eu deixei de ver muita coisa. E algumas dessas coisas eu senti culpa, mas em outras eu confesso que eu fiquei um pouco aliviada de ter ficado de fora. Coringa 2, por exemplo. Não vi até agora e eu acho que eu tô de boa. Talvez um dia dê vontade de assistir, mas enquanto isso, zero pressa. Eu acho que faz parte da vida a gente entender que não dá pra ter todas as experiências. Não vai dar pra ver tudo. E tem coisa que às vezes é até melhor não ver mesmo. No fim, uma simples pergunta sobre o motivo pelo qual eu não tenho Letterboxd me fez refletir muito a respeito de como eu tenho interagido com a mídia ao longo dos últimos anos. E também gerou uma baita conversa na minha comunidade. Como eu falei no começo do vídeo, é uma conversa que não tem nada a ver com o Letterboxd, com o Goodreads ou com nenhuma das outras plataformas. É muito mais sobre como a gente encara o nosso tempo livre do que qualquer outra coisa. Eu acho que o mais importante pra tirar daqui, talvez, seja entender que o nosso tempo de lazer é pra fazer o que a gente quiser. O que devia ser algo extremamente óbvio, mas deu pra ver nesse vídeo que pra muita gente não é, tá? E fazer o que você quiser no seu tempo livre também pode envolver fazer 10 mil listas, fazer meta de leitura, páginas lidas, fazer checklist, logar tudo no Letterboxd. É o que você quiser, desde que essa seja a melhor forma pra você descansar nesse tempo. Tem gente que realmente gosta de preencher planilha, gosta de fazer listas, e essa é a melhor forma de passar o tempo pra essa pessoa. Como eu falei, eu mesma gosto de fazer checklist pro Oscar, por exemplo. No ano passado eu fiz um template ali do Notion pra conseguir acompanhar tudo e me ajudou muito. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz faz uns anos com uma ordem sugerida pra ver os filmes do Estúdio Ghibli. E muita gente usa esse vídeo pra fazer checklist e vai acompanhando na ordem e ticando. E até me marca nas redes sociais, eu acho tão fofo quando fazem. Mas além do aspecto da listinha que você vai ticando, tem gente também que gosta de usar plataformas como o Letterboxd como uma espécie de diário. É um jeito de registrar suas memórias. Você vai lembrar que naquele dia você viu determinado filme. Você vai lembrar, às vezes, até o que você achou daquele filme, se você escreveu algum comentário por lá. E aí, depois de anos, você pode voltar lá no seu perfil e ver tudo que você pensava nessa época, ver se a sua opinião mudou, como que sua relação com aquela obra mudou. Tem várias pessoas que me responderam, inclusive, que apesar de não usarem o Letterboxd, anotam todos os filmes que assistiram em um caderno, como se fosse um diário de leitura, só que de filmes. E, sinceramente, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo e essas mensagens só me deram mais vontade. Eu não acho que nenhuma dessas formas de interagir com as obras seja errada. Pelo contrário, como eu falei aqui, deu vontade de fazer o diário de filmes, eu quero fazer, e eu vou contar pra vocês que sim, me deu vontade também de abrir um Letterboxd. Mas de uma forma privada, claro, porque tem toda uma outra discussão do porquê eu não deixaria um perfil desse meu público, mas não é o assunto desse vídeo. Mas mesmo as pessoas que têm o Letterboxd aberto e logam tudo lá, quem faz planilha, quem faz meta de leitura, e até os casos que as pessoas
pessoas criticam mais, quem vê em 2x, quem faz leitura dinâmica, quem lê 40 livros por mês. Gente, na minha opinião, nada disso é um problema por si só, tá? Eu queria que isso ficasse muito claro nesse vídeo. Nada disso é um problema. Se você tiver certeza do motivo pelo qual você tá fazendo isso, se não tá fazendo por alguma espécie de sentimento de obrigação ou uma vontade de provar alguma coisa pra outras pessoas, ou até pra você mesmo. O verdadeiro problema não é usar plataformas, usar trackers, fazer lista e planilha. É quando a gente deixa essas coisas virarem mais uma forma de cobrança, mais uma meta que a gente tem que bater a todo custo. Um dos meus objetivos esse ano, como eu falei lá no começo, é simplificar as coisas. Isso envolve recuperar o prazer genuíno no meu lazer. E escrever esse vídeo me fez decidir uma das atitudes que eu vou tomar em relação a isso. No meu caso, eu não vou colocar nenhuma meta, nenhum objetivo específico de ver, ler ou jogar nada. Claro que o que for pra trabalho, eu vou colocar nas minhas tarefas normais de trabalho pra ver, mesmo se acabar vazando pro meu tempo livre, porque isso é uma outra questão, eu acabo não conseguindo ver as coisas no horário que seria de trabalho, eu vejo no tempo livre o que é de trabalho, mas não é o assunto do vídeo. O que for obrigatório de trabalho, eu vou assistir como uma tarefa de trabalho. Mas o que não for necessário, o que não for realmente algo que eu preciso ver pro trabalho, eu só vou ver se eu quiser muito mesmo. Se me der na telha, eu vou assistir. E se eu só quiser ver anime antigo o ano todo, problema meu. Se eu não quiser ler nenhum livro, nenhuma unidade de livro, tudo bem. Assim, eu acho que eu vou querer ler livros, mas assim, eu não vou me obrigar a ler nada que eu não queira mesmo ler. E o que eu quiser mesmo, o que eu souber genuinamente, que é o que eu tô com vontade naquele momento, eu posso ir no meu tempo, no meu ritmo, sem a mínima pretensão ou objetivo de terminar. Porque o que realmente importa, eu acho que não é eu ter concluído aquilo, eu ter terminado de ler determinada obra, ou terminado de ver determinada obra, mas sim como eu fui impactada enquanto eu estava fazendo aquilo. E pra isso eu não preciso chegar a uma conclusão. Às vezes é bom chegar numa conclusão, mas eu não preciso. Sabe aquele clichêzão que o que importa não é o fim, mas é a jornada? Então, eu tô afim da jornada esse ano. A verdadeira produtividade no lazer são os amigos que a gente fez pelo caminho. Não, brincadeira, mas não muito. Eu acho que esse ano eu vou ficar mais pela jornada mesmo do que pelo destino. E se você também quiser embarcar nessa jornada comigo, fica aqui no canal, se inscreve, vem conversar nos comentários e vê esse próximo vídeo aqui que o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar. Mas não se sinta obrigada a ver nada, porque o seu tempo livre é seu. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!